Olá, meus irmãos, paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Marcos. Eu gostaria de ler com vocês aqui um versículo, a partir do versículo 9, Marcos capítulo 4, versículo 9. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Versículo 10. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Amém? Jesus ele fala aqui sobre o propósito das parábolas, né? O que são parábolas? Antes de falar do propósito, eu queria falar o que são parábolas. Parábolas são histórias que usam, né? Usam aplicações, usam simbolismos de coisas do dia a dia. Jesus ele falava sobre coisas do dia a dia do povo da sua época, para que eles entendessem coisas espirituais. Então Jesus ele falava sobre semente, sobre cultivo, ele falava sobre algumas coisas ali do dia a dia. Nós vamos ver aqui Jesus falando também o propósito das parábolas. Se você está acompanhando conosco o estudo de Marcos, você vai ver que Jesus, a partir do primeiro capítulo, ele começa a fazer sinais e começa a ser perseguido. Jesus, ele pregava muitas vezes nas sinagogas, ele se manifestava nas sinagogas. E ele começou a ser perseguido de tal modo que no capítulo 3, eles já estavam planejando matar Jesus. No capítulo 3, Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Então, Jesus agora no capítulo 4, devido à perseguição, ele começa a pregar em lugares públicos e ele começa a pregar em parábolas. Parece que Jesus estava querendo fechar as portas para algumas pessoas. Jesus não estava querendo fechar as portas para aquele que tem fome, para aquele que tem sede. Se você tem fome e sede de Deus, Deus nunca vai fechar as portas. Jesus estava fechando as portas, na verdade, para aquelas pessoas que já estavam com o coração endurecido, pessoas que não queriam ouvir a palavra, que não queriam o Senhor. Então Jesus começa a pregar em parábolas para que essas pessoas, quando elas ouvissem, elas não entendessem. Quando elas vissem Jesus, elas também não entendessem o que estivesse acontecendo. Então Jesus ele começa agora a selecionar, né, as pessoas por causa das parábolas. E ele explica as parábolas para os seus discípulos no particular. Os discípulos tinham o privilégio. Então nesse capítulo 4 nós vamos ver aqui algumas parábolas. Nós temos 3 parábolas que falam sobre semente. A primeira parábola é a parábola do semeador. Ela é muito conhecida e Jesus ele fala que a parábola do semeador ela é a principal parábola, que a partir dela nós vamos entender as outras. O que diz a parábola do semeador? A parábola do semeador ela fala sobre 4 tipos de solos. O primeiro solo é chamado de a beira do caminho. É um solo onde passavam pessoas. E quando você começa a passar por um caminho, aquele caminho vai ficando com o solo batido. Então era um solo duro, onde você jogava a semente e a semente não aprofundava na terra. Então a semente ficava na superfície. Diz que vinham as aves do céu e comia a semente. O segundo solo é o solo rochoso, aonde a semente cai, mas não tem profundidade para dar frutos, para germinar, para crescer e ficar uma árvore que chegue a dar frutos, né? O terceiro solo é o solo onde a planta ela nasce entre os espinhos. E o que quer dizer? Que os espinhos eles sufocam aquela árvore
e ela acaba não sendo frutífera. E o quarto solo é o solo que é chamado de terra boa, a terra que acolhe a semente e dá fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Depois Jesus começa a explicar essa parábola. Vamos ler aqui, a partir do versículo 14, Jesus explicando a parábola, tá bom? Jesus ele fala aqui, ó: o lavrador lança sementes ao iniciar a sua mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho, versículo 15. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Né? Nós aprendemos aqui com esse primeiro solo, né, que é o solo batido, onde o Senhor lança sementes à beira do caminho, né, são as pessoas que ouvem a mensagem, né, ele está falando aqui, mas Satanás logo vem e toma deles. Sempre que a pregação está sendo feita, sempre que a semente está sendo lançada, nós vamos ter Satanás se opondo à pregação, à salvação das pessoas, se opondo ao crescimento do reino de Deus. Nós vemos aqui que a semente foi lançada e Satanás logo veio e roubou. Sempre vamos ter oposição. A palavra diz que Satanás anda ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Né? Vamos continuar aqui. Versículo 16. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou perseguições por causa da mensagem, cedo desanimam. Né? Esse segundo tipo de terreno aqui, ele está falando, né, que é o terreno entre as rochas, um terreno que a semente caindo, ela não cria raízes porque não tem profundidade. O que está querendo dizer? Nós vemos aqui que a pessoa recebe com alegria. Então são aquelas pessoas que ouvem a palavra, falam: nossa, agora vai dar certo, ouvi essa palavra, tudo vai dar certo, as coisas vão acontecer, Deus sabe, Deus vai abençoar. Mas quando vem as perseguições, quando vem as dificuldades, a primeira dificuldade, a primeira oposição, já desanima a pessoa. Nós vemos que é uma pessoa muito almática, muito carnal, né, que não confia no Senhor, não aprofunda suas raízes e logo ela desanima e ela não chega a frutificar. Vamos continuar aqui. Versículo 18. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada. Presta atenção, por 3 coisas. Esse talvez seja o maior problema da nossa geração, o maior problema desse século. É a árvore que cresce em meio aos espinhos. Olha o detalhe aqui, ó. Mas logo, versículo 19, é sufocada pelo quê? Pelas preocupações desta vida, pelas seduções da riqueza e pelo desejo de outras coisas, não produzindo fruto. Nós vemos 3 coisas aqui que não são pecados, que não são assim carnalidades, que aparentemente são coisas boas. Nós vemos aqui que a preocupação com as coisas dessa vida, quem nos preocupa com as coisas dessa vida? Todos nós, né? A sedução das riquezas, quantos não são seduzidos pela riqueza? Nós vemos as pessoas muitas vezes falando em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, e são seduzidas, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E em terceiro lugar aqui, o desejo por outras coisas. Quantos também não têm o desejo por outras coisas? Então nós vemos assim que não são coisas que são pecados, não são coisas que não são lícitas, mas são coisas que aparentemente são coisas normais, coisas da vida, mas nós devemos atentar que nós não podemos deixar estas coisas substituírem a primazia do reino. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que nós necessitamos, Jesus fala lá em Mateus que ele fala isso, no capítulo 6, se eu não me engano. Estas coisas que nós necessitamos, as coisas da vida,
as outras coisas que nós precisamos, até o dinheiro, Deus vai suprir. Deus vai suprir todas as coisas. Nós vemos depois o último terreno aqui. Vamos ver aqui, versículo 20. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e 100 vezes maior que a quantidade semeada. Né? Aqui nós vemos a terra boa é aquela terra que recebe a palavra, acolhe a palavra. Mas nós vemos aqui que não basta receber, né? Nós temos que receber e praticar. Quando nós ouvimos a palavra e praticamos, nós frutificamos. Né? Não é só ouvir a palavra, é ouvir e praticar. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 7 também, aquele que ouve estas palavras e as pratica é semelhante a um homem, né, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem as tempestades, vem o dia mau, mas essa casa ela não é abalada. Por quê? Porque a pessoa ouviu e praticou. Amém? Nós ouvimos Jesus falando que essa é a principal parábola. Por quê? Porque nessa parábola nós vemos aí os nossos 3 maiores inimigos. Né? Nós vemos Satanás, a carne e o mundo. Satanás ali na beira do caminho, ele rouba a semente que é semeada, né? Nós vemos o terreno rochoso que fala sobre a carnalidade, a nossa carne. Muitas vezes nós recebemos com empolgação a palavra, mas as dificuldades nos desanimam, nos desmotivam e nós acabamos abrindo mão. E nós vemos, né, o mundo representado nos espinhos. Os espinhos sufocam as coisas dessa vida, as riquezas deste mundo, as outras coisas que nós desejamos, muitas vezes, né, sufocam a semente e não fazem dela frutífera. Então essa é a parábola do semeador, principal parábola, né? Depois nós vemos aqui Jesus falar mais uma parábola, a parábola da lâmpada, né? Versículo 21, vamos ler aqui. Em seguida Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde a luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, e ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado, pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus, né, ele vem falando sobre a parábola do semeador. Ele fala que a semente é a palavra. E essa parábola aqui da lâmpada, ela vem logo em seguida, dando continuidade ao raciocínio que Jesus vem desenvolvendo com os discípulos. A palavra, ela é uma semente que é lançada, mas a palavra é uma luz que deve brilhar. Quando nós recebemos a palavra, nós temos que ser também aqueles que repartem a palavra. A palavra chega até nós e ela tem que brilhar através de nós, ela tem que transbordar através de nós. Jesus encerra aqui falando: aquele que tem será dado mais ainda. Então, quando nós ouvimos, praticamos e repartimos, nós recebemos mais ainda. E ele fala aqui: aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Ou seja, aquela pessoa que ouve a palavra, não pratica, não reparte, até aquele pouquinho que ele recebeu, ele vai perder. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui. Vamos para a parábola da semente do grão de mostarda, versículo... Ainda não, grão de mostarda não. A parábola da semente que cresce, versículo 26. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta
com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Amém? Estudando esse texto aqui, eu fiquei assim um pouco pensativo sobre essa parábola, a parábola da semente que cresce por si só. Eu fiquei pensando se essa parábola ela falava de uma pessoa ou ela falava do reino de Deus, da igreja, como um todo, assim, Se ela falava de uma forma singular ou de uma forma coletiva. A maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos, eles pensam que Jesus está querendo dizer aqui de uma forma mais coletiva, de uma forma mais ampla, do crescimento do reino de Deus como corpo. Nós vemos que o reino de Deus ele começou ali, Jesus com os 12 discípulos em Jerusalém, mas ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então nós vemos que o reino começou a se expandir e ele está se expandindo e ele está crescendo. Conforme nós semeamos a palavra, conforme nós levamos a palavra, o reino vai crescendo. Nós não sabemos como, nós nem precisamos de nos preocupar como. O Senhor está falando, não se preocupe com o crescimento do reino. Não se preocupe com o desenvolvimento do reino. Se preocupe em ser fiel. Muitas vezes hoje nós nos preocupamos em números, nos preocupamos em seguidores, nos preocupamos em um crescimento numérico. O Senhor, Ele não está preocupado com isso. Ele não quer que o nosso foco seja esse. Nós não fomos chamados para ser relevantes, não fomos chamados para ser relevantes nessa perspectiva de números, de ser conhecido. Nós fomos chamados para ser fiéis. É necessário que o servo de Deus seja fiel. Nós fomos chamados para ser fiel na proclamação do reino de Deus, na semeadura da palavra. Então, enquanto nós vamos semeando, o Senhor vai dando crescimento. E hoje são milhares e milhares de cristãos alcançados. O corpo de Cristo está crescendo. E ao mesmo tempo que ele está crescendo, ele está amadurecendo. Porque Jesus, aqui, essa parábola tem uma perspectiva escatológica. Ela fala sobre o tempo da colheita. Jesus, no tempo da colheita, ele virá buscar uma igreja numerosa, uma igreja de muitos filhos semelhantes a Jesus, mas uma igreja semelhante a Jesus também, com qualidade, numerosa e com qualidade. Uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. Essa é a igreja que Jesus vem buscar nos dias da colheita. Vamos agora para a parábola da semente de mostarda, versículo 30. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinha condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Então nós vemos aqui em Marcos, ele fala sobre estas parábolas, mas ele finaliza aqui falando que com muitas outras parábolas. Nós vemos nos outros evangelhos que tem outras parábolas, Jesus usou muitas outras parábolas para ensinar, conforme as pessoas tinham capacidade de aprender. E aqui ele está falando da parábola do grão de mostarda. Diz que o grão de mostarda ele é um dos menores grãos. Ele é bem pequenininho, mas a árvore da mostarda ela pode chegar até 5 metros. Está falando também, mais uma vez, do poder da semente. Está falando também para nós não desprezarmos os humildes começos. Às vezes nós começamos coisas pequenas e ficamos assim ansiosos ou ficamos assim também frustrados, pensando, puxa vida, mas é tão pequeno, é tão inexpressível a semente que é lançada no reino de Deus. Muitas vezes ela começa sem aparência, ela começa pequena, mas Deus é quem dá o crescimento. O poder está em Deus, o poder está na semente que vem de Deus. Ela vai crescer porque é o Senhor quem dá o crescimento.
Amém? Nós vemos aqui para encerrar esse capítulo, Jesus acalma a tempestade, versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebataram sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Quando nós começamos a nossa caminhada cristã, não sei se foi assim com você, eu pensava que tudo ia ficar bem, que agora acabou as tempestades na minha vida, que eu ia viver um tempo de calmaria até a volta do nosso Senhor Jesus. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós vamos passar por tempestades, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dificuldades. E a provação da nossa fé, ela é para nos aperfeiçoar. O Senhor deixa nós passarmos por tempestades, por dificuldades, para nos moldar, para formar o caráter de Cristo em nós. As tempestades, elas têm um propósito didático de Deus, para trabalhar em nós e nos transformar e nos formar o caráter de Cristo. Nós vemos aqui que Jesus ele começa falando assim, nós vamos entrar no barco e vamos para o outro lado desse mar aqui. Jesus ele tinha falado que eles iam para o outro lado. Não era para eles ficarem com dúvida, não era para eles ficarem com medo. Eles ficaram com medo quando a tempestade veio. Mas diz que eles ficaram assim, espantados, extasiados com o poder de Jesus. E falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Ainda que nós estejamos passando por dificuldades, ainda que estejamos passando por tempestades, o Senhor, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco nessa tempestade, ele está conosco nessa dificuldade. Ele vai nos guiar até o fim, para a glória dele. Em nome de Jesus, vamos encerrando por aqui o capítulo 4 de Marcos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.